Lição 2. O objetivo principal definido. Para ser bem-sucedido em qualquer tipo de tarefa, você deve ter uma meta definida para atingir. Você deve ter planos definidos para alcançar esse objetivo. Nada que valha a pena é conseguido sem um plano definido de procedimento que é sistemática e continuamente seguido dia após dia. O objetivo principal definido é colocado no início das 17 leis do triunfo, porque sem ele nenhuma das outras 16 leis seria útil, pois como uma pessoa poderia esperar ter sucesso, ou como poderia saber que o alcançou, sem antes ter determinado o que queria realizar? Durante os últimos 20 e poucos anos, o autor analisou mais de 20.000 pessoas em quase todas as esferas da vida e, por mais surpreendente que possa parecer, 95% dessas pessoas eram fracassadas. Isto quer dizer que elas mal estavam ganhando o necessário para sobreviver. Algumas delas sequer isso tinham. Os outros 5% eram bem-sucedidos, ou seja, estavam ganhando o suficiente para todas as suas necessidades e reservando algo em prol da independência financeira ideal. O ponto importante sobre esta descoberta foi que os 5% bem-sucedidos tinham um objetivo principal definido e também um plano para atingi-lo. Em outras palavras, aqueles que sabiam o que queriam e tinham um plano para consegui-lo prosperaram, enquanto aqueles que não sabiam o que queriam estavam alcançando exatamente isso. Nada. Se um homem está envolvido na atividade de vendas, ou na prestação de um serviço que exige certos métodos para lidar com seus clientes e alcançar sua fidelização, ele deverá ter um plano definido para a obtenção deste resultado. O plano pode ser de um jeito ou de outro, mas deve ser distinto e de tal natureza que impressione positivamente as mentes de seus clientes. Qualquer um pode entregar a mercadoria para aqueles que vêm voluntariamente e pedem por ela, mas nem todo mundo desenvolveu a arte de entregar aquele algo a mais que fará com que o cliente o retorne. É aqui que a necessidade de um objetivo definido e um plano definido para alcançá-lo entram. Nos últimos anos, os postos de gasolina se tornaram tão numerosos que podem ser encontrados em praticamente todas as esquinas. Por assim dizer, a gasolina, o diesel e os outros combustíveis vendidos na maioria dessas estações de serviço são bons, havendo pouca diferença entre a qualidade recebida em uma estação ou em outra. Apesar disso, no entanto, existem motoristas que desviarão quilômetros do seu caminho e retardarão o abastecimento de seu veículo até o último minuto, com o objetivo de abastecer em sua estação de serviço favorita. Agora, a questão que surge é: o que faz com que essas pessoas façam isso? E a resposta: os clientes preferem as estações de serviço onde são atendidos por pessoas que os acolhem. O que se entende por pessoas que os acolhem significa que poucos gerentes de postos de gasolina criaram planos definidos para o recebimento dos motoristas de tal maneira que eles voltem novamente. Gasolina e diesel bons, por si só, não podem competir com o gerente do posto de abastecimento que assume o compromisso de conhecer as pessoas e atendê-las de acordo com as suas peculiaridades e suas características. Um gerente que observa os pneus de cada automóvel que acessa o posto e quando vê um pneu que precisa ser inflado, oferece o serviço prontamente. Se o para-brisas estiver com poeira ou sujo, ele limpa com um pano molhado. Se um carro está coberto de poeira, ele se ocupa com um espanador. Destas e de outras maneiras, ele impressiona o motorista assumindo o compromisso de prestar um serviço diferenciado. Tudo isso não é por acaso. Ele tem um objetivo e um plano para alcançá-lo bem definidos. E este objetivo é trazer os motoristas de volta para a sua estação. Esta é uma breve declaração do que se entende por objetivo principal definido. Agora iremos um pouco mais a fundo no estudo do princípio psicológico no qual a lei do objetivo principal definido se baseia. O estudo cuidadoso de mais de uma centena de líderes em praticamente todos os setores da vida revelou o fato de que cada um deles trabalhou com um objetivo principal definido e também um plano definido para sua realização. A mente humana é como um imã que atrai os pensamentos dominantes mantidos na mente, especialmente aqueles que constituem um plano ou objetivo principal definidos. Por exemplo,
Se um homem estabelece como seu objetivo principal e como seu propósito diário de trabalho a adição de 100 novos clientes que comprarão regularmente sua mercadoria ou o serviço que lhe está prestando, imediatamente esse objetivo torna-se uma influência dominante em sua mente e essa influência vai levá-lo a fazer o que for necessário para garantir esses 100 clientes adicionais. Fabricantes de automóveis e outras linhas de mercadorias muitas vezes estabelecem o que eles chamam de metas, que determinam o número de automóveis que devem ser vendidos em cada território. Essas metas, quando definitivamente estabelecidas, constituem um objetivo principal definido para o qual todos os que estão envolvidos na distribuição dos automóveis dirigem seus esforços. Raramente alguém deixa de alcançar as metas estabelecidas, mas é um fato bem conhecido que, sem as metas, as vendas seriam muito menores do que com elas. Em outras palavras, para alcançar o sucesso nas vendas ou em praticamente qualquer outra linha de atuação, deve-se estabelecer um alvo no qual atirar, por assim dizer, e sem esse alvo os resultados serão escassos. Os cientistas descobriram nos últimos anos, juntamente com outras descobertas surpreendentes como o rádio, a televisão, o domínio do ar, etc., que qualquer homem pode atingir praticamente qualquer propósito que possa ser estabelecido em sua própria mente com um objetivo principal definido. É literalmente verdade que o homem com um propósito definido e com plena fé em sua capacidade de alcançá-lo não pode ser permanentemente derrotado. Ele pode encontrar a derrota temporariamente, talvez muitas delas, mas o fracasso nunca. Seu primeiro passo no caminho para o sucesso é saber onde você está indo, como você pretende viajar e quando você pretende chegar lá, que é apenas outra maneira de dizer que você deve ter um objetivo principal definido. Esse objetivo, quando decidido, deve ser escrito de forma clara, de modo que possa ser entendido por qualquer outra pessoa. Se há algo nebuloso sobre o seu objetivo, ele não é definido. Um homem que sabia o que estava dizendo uma vez afirmou que 90% do sucesso em qualquer tarefa estava em saber o que se queria. Isso é verdade. No momento em que você escreve uma declaração do seu objetivo principal, sua ação fixa uma imagem desse objetivo em sua mente subconsciente e, através de um processo que até mesmo os cientistas mais esclarecidos ainda não descobriram, a natureza faz com que sua mente subconsciente utilize esse objetivo principal como um projeto para o qual a maioria dos seus pensamentos, ideias e esforços serão direcionados, com o propósito de alcançá-lo. Esta é uma estranha, abstrata verdade, algo que não pode ser pesado nem medido, mas é uma verdade mesmo assim. Você verá mais dos mistérios dessa estranha lei quando chegar à lei da imaginação, mais adiante, e também quando alcançar algumas das outras leis.